seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão, viu? Desilusão, desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Ao som de Tita Sacchetti. Tudo bem, Tita? Ótimo. Começamos o programa Rede de Olhares de hoje, ao vivo aqui pela UX TV, canal de identidade. Nós que somos parceiros do canal Futura. E a música da Tita já deu, assim, uma ideia, uma pista sobre o que nós vamos falar no programa de hoje. Nós vamos falar de uma palavra que pode ter muitos significados diferentes: solidão. Quando a gente fala nessa palavra, solidão, o que vem à sua cabeça? Tristeza, liberdade, medo, vazio, uma paz? O que passa na sua cabeça quando a gente fala sobre solidão? Confira. Como é que funciona a solidão para você, Tita? Muito tranquilamente, assim. Eu gosto da ideia de estar sozinha, assim. Porque, de fato mesmo, eu acho que a gente nunca está sozinho. Eu acho que o mero, assim, pensamento sobre alguém ou sobre alguma memória, alguma recordação, já te faz te sentir parte de alguma coisa onde inclui outras pessoas e tal. E eu acho que a solidão ela é muito... sair de si em busca do outro. Eu acho que tem uma frase do Cazuza que diz: solidão é a pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Entende? Então, de repente, tu te isola. Não. Então, vamos dar um passo na direção do outro. Então, quando a gente está... Eu acho que, para mim, funciona assim. De repente, estou em casa, não estou muito legal, não estou muito sozinha, me sentindo muito sozinha, é só dar um passo na direção do outro e já resolve tudo, assim. Legal. Doutor Leonardo, temos a questão da solidão e a questão da solitude. Qual é a diferença disso? Porque a gente pode estar sozinho e estar se sentindo bem, está tudo ok, né? Perfeitamente. Eu estava pensando, enquanto escutava a Tita falar, a solidão, muitas vezes, ela é uma função, inclusive, necessária para a pessoa se reorganizar, para a pessoa botar as suas ideias em ordem, trabalhar a sua mente, encontrar o seu lugar, inclusive no mundo. E quando nós falamos em psicopatologia, nós, inclusive, nem costumamos usar a palavra solidão. A gente ou fala de isolamento social, né? A pessoa tende a um comportamento isolado, evita a companhia de outras pessoas, porque a solidão, veja bem, você pode estar num grupo como este ou no meio de uma multidão e estar se sentindo só. Ela não precisa que você esteja absolutamente na ausência de outras pessoas para você sentir ou ter a experiência da solidão. Já um indivíduo que desenvolve, por exemplo, algum sintoma, no sentido de querer estar só, no sentido de ter ausência de outras pessoas, isolamento social é outra coisa. Aí a gente começa a entrar numa outra seara, né, da psicopatologia e deixa a seara da solidão como um sentimento, como uma sensação normal e que todos nós experienciamos durante a vida. É a mesma coisa que falar que tristeza é depressão. Não, tristeza é um sentimento absolutamente normal. E, inclusive, quando a gente fala em depressão, a tristeza da depressão é diferente. A gente nem comenta tristeza, a gente fala humor deprimido, porque são conceitos diferentes. Flávio, nós, no Brasil, tem aumentado muito o número de pessoas que moram sozinhas. Hoje já são 7 milhões de brasileiros que moram sozinhos no Brasil, segundo dados do IBGE. A nossa sociedade está cada vez mais só? Bom, eu acredito que tem um diferencial ali que tem que ser ressaltado. Quando a gente fala em estar só voluntariamente, essa possibilidade de produzir melhor sozinho, de ter esse espaço de isolamento produtivo, assim, essa é uma dimensão positiva que a gente poderia estar considerando.
Porém, me parece que também é interessante voltarmos os olhares a uma tendência que faz parte de um contexto mais amplo, assim. Como o doutor falou antes, é possível, sim, e muito frequentemente ocorre, a pessoa estar sentindo-se só ou em um estado de solidão, cercado de uma multidão, né? Morando com várias pessoas, trabalhando com várias pessoas, porém sem um estabelecimento de um vínculo mais efetivo com essas pessoas. Nada para além de uma mera formalidade, né? Isso me parece que faz parte de uma racionalidade que a gente poderia, de repente, dizer dominante, né? A racionalidade é essa que ela se configura dentro de uma lógica que naturaliza as desigualdades, né? E o que nos resta em uma sociedade pautada pela desigualdade, pelo individualismo, pela competitividade, é uma realidade da indiferença, né? Então, somos indiferentes ao outro. Consequentemente, o outro é indiferente a nós, né? E esse vazio, essa dificuldade de estabelecermos laços, de estabelecermos ou de conseguirmos provas de que somos importantes a alguém, é que produz um sofrimento, né? Uma solidão, né? Sim. É como se a solidão viesse desse desencontro entre eu e o outro, né? É um sentimento de que a pessoa não é compreendida, né? Como o doutor Leonardo falou, como eles falaram, a pessoa pode estar em companhia de outras, pode estar com familiares, com amigos, mas se sentir sozinha. As pessoas hoje, ela tem muita tendência de falar muito de si, mas de escutar pouco. Então, a pessoa que ela não é ouvida, ela não é respeitada no que pensa, no que sente, ela acaba se sentindo solitária. Queria acrescentar o fato de que às vezes não nos consideramos aptos a conviver com a gente mesmo, né? Então, do ponto de vista da boa solidão, se é que dá para chamar assim, a gente tem aí o nosso espaço próprio, nosso espaço íntimo, e nessa subjetividade a gente tem a condição de se conhecer. Só que vai ter que ter uma certa coragem, né? Vai ter que se deparar com coisas que vão ser agradáveis e outras que não vão ser tão agradáveis assim. Então, queria comentar que também existe um âmbito aí da solidão que é um desafio para o indivíduo, na medida que ele procura se conhecer, e é fundamental que se conheça para que possa se expressar. E aí talvez a gente possa fazer a ligação com aquilo que o Flávio falava, que eu acho muito interessante, a questão dos laços humanos, né? Tem uma obra que eu acho fundamental na literatura, que é O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, né? E eu cito constantemente aquele episódio em que o Pequeno Príncipe está falando com a raposa, e que a raposa diz para ele que antes de ela ir brincar com ele, ele teria que cativá-la. Uhum. E aí ele diz, legal. Peraí, mas como eu faço isso? E aí ela diz, olha, tu tem que ir se aproximando devagar, aos poucos. Venha sempre no mesmo horário, para que eu vá ganhando confiança. Mas alto lá, depois que tu me cativares, tu vai ser responsável por isso. Eternamente responsável, né? E talvez a gente possa dizer o seguinte, que para termos a capacidade de conviver bem, de gerarmos laços e não nos sentirmos solitários no mau sentido da palavra, talvez seja fundamental que a gente aprenda a conviver consigo próprio, né? E ter a coragem de se ver como realmente somos e não como, dentro de todo o nosso imaginário, a gente possa até fantasiar de como a gente não é. Eu quero falar com o Marcelo, porque existem algumas profissões, Marcelo, não sei se você vai concordar comigo, que são um pouco mais solitárias. A profissão de radialista é um pouco assim? Eu concordo em termos, né? Está aqui o nosso outro colega ali, agora que eu grosseiramente não vou lembrar o nome. Mas Estrada. Já vou falar com ele, já vai te preparando, tem muita estrada, Estrada. porque eu já percebi aqui em off aqui que tem muita estrada e vou tomar várias aulas com ele. Eu estou aí há 8 anos na estrada do rádio e já passei por rádio AM, já passei por rádio FM. Concordo em termos contigo. Ela é uma profissão que se dá solitária porque tu fica certas horas entre 4 paredes, mas ao mesmo tempo, só tu no estúdio, eu digo, né? Mas ao mesmo tempo a gente está convivendo com milhares de pessoas que tu não faz ideia de quem são, mas que te cativam de certa forma, que tu já te sente familiarizado com eles, tu já te abre com eles.
E o teu horário agora? Meia-noite até às 6h30 da manhã. É um horário de solitário? Não, para mim não. Para mim é um horário extraordinário. Eu aprendi há muito tempo atrás, quando eu trabalhei em Porto Alegre, entre outras cidades que eu trabalhei, né? Se eu for numerar aqui, vou precisar de 8 programas. Mas eu trabalhei em Porto Alegre na madrugada, apresentando um programa em uma das rádios de Porto Alegre, e eu tinha ódio. Quando me escalaram para a madrugada, eu enlouqueci. Aí o cidadão que me ensinou a trabalhar da madrugada me disse o seguinte: dessa maneira que você é irreverente, um palhaço, né, para sintetizar, você vai fazer a felicidade de muitas pessoas. É verdade, Estrada, que as pessoas te ligam? Me ligam pela madrugada. Partilhando a solidão? Como é que é essa história? Contando problemas que o marido agrediu, não dá meu nome no ar. Eu sou infeliz, Elas abrem o coração. A minha mulher me abandonou, aí eu choro também, a minha também me abandonou, e o dia que acontecer isso eu vou dar graças a Deus. Assim como radialistas, tem algumas profissões até que também gostam, que tem uma certa aptidão, uma certa proximidade com a solidão também. E a gente vai assistir agora uma reportagem de um artista plástico que mora sozinho e que está muito feliz com isso. A pintura e o violão acompanham a vida de William Marx. Separado do único casamento há 18 anos, o artista plástico mineiro é um exemplo de alguém que vive sozinho por opção. Eu acho que eu diria que a solidão é uma consequência de um fracasso. De um fracasso de você não ter conseguido viver, digamos, com a sua própria família. Às vezes você quer que tudo dê certo. E às vezes você não consegue. Por quê? Porque é característico do ser humano. Então, se ele tivesse a harmonia da natureza, eu penso assim, ficaria muito mais fácil. A vida solitária, muitas vezes, se torna difícil, mas o artista busca forças na fé para encarar esses momentos. A solidão, ela vem, né? É comum. Eu, por exemplo, eu sou muito emotivo. É muito comum, eu estou assistindo um filme, eu estou sozinho, né? Então, às vezes, o filme me toca muito. Então, tu desaba, né? Mas você tem que criar uma maneira, uma espécie de escudo para que ela não te atinja e te jogue num buraco. E eu jogo isso pro nosso Criador. No entanto, William salienta que o isolamento é necessário para o trabalho criativo como artista. Eu me considero, assim, um artista nato. Eu vou te explicar por quê, eu vou falar com humildade. Ele precisa desse isolamento, porque o artista, ele tem que tocar as pessoas. A arte não pode ser medíocre, ela não pode ser mais ou menos. E uma coisa que me ajuda muito, que ocupa muito meu espaço nesse caso, são os instrumentos musicais e as minhas trilhas, que eu gosto muito de fazer com contato com a natureza, que tem tudo a ver comigo e com o meu trabalho. Tá aí, vamos falar com outro artista do lápis e do papel. Fred, tudo bem? Tudo bem, Vivi. Você concorda com o William, ter ele falado dessa necessidade do artista, às vezes, estar sozinho mesmo, de estar... Eu acho que é bem importante. Na verdade, eu tenho comigo que a solidão, existe a diferença entre ser sozinho e estar sozinho, né? É aquilo que vocês comentaram no início do programa, que muitas vezes tu está acompanhado por diversas pessoas num lugar cheio de gente e tu se sente sozinho. E às vezes tu está sozinho e não se sente sozinho. Já dentro desse trabalho, seja a ilustração, a pintura, tudo que envolve muitas vezes a concentração, é até engraçado, porque eu sou bem expansivo, eu converso com todo mundo, sou bem comunicativo nesse ponto, mas muitas vezes eu entro no meu universo. Mesmo aqui agora, enquanto todo mundo estava conversando, eu estava fazendo um cartoon, desenhando alguma coisa, eu acompanhava que todos falavam, mas estava no meu universo, estava sozinho no meu universo. Eu acho que isso é muito importante às vezes. E eu até comento com alguns amigos que às vezes tu passa horas, 6, 7, 8 horas e parece que se passam 20 minutos. Né? Porque aquela solidão é extremamente necessária para poder criar, para poder construir. Só que aí é aquela velha ditada, eu estou com os meus botões. Vamos mostrar só por enquanto como é que tá a charte, pode ser? Sim, com certeza. Por enquanto. Eu acho que a gente vai mostrar ali pro Moa, pode ser? É um cartoon, na verdade. Depois, quando ele terminar, a gente já dá para entender um pouquinho dele. Aquilo que eu falei, a solidão acompanhado e às vezes, muitas vezes, sozinho não está solitário. Só na multidão. É tão frio e essa coberta que não é capaz de esquentar meus pés.
Sonho, acordo, é madrugada e meu amigo espelho indaga o que é. Não entendo e não encontro as defesas pra dizer como eu sou. Só espero que você, silêncio, não me diga que não me amou. Esse programa teve a produção dos alunos do curso de jornalismo aqui da Universidade de Caxias do Sul, da disciplina Projeto Experimental Comunicação Audiovisual. E eu chamo essa equipe agora aqui para falar com a gente sobre como foi a ideia desse programa, todos eles comandados pela professora Adriana Schileder. Tudo bem, pessoal? São eles a Carolina Ribeiro, temos o Lucas Guarnieri, o Marcelo Passarella, Micaela Rossetti, Nestor Copelli e a professora Adriana. Professora, estávamos durante o intervalo elogiando o tema, que é um tema muito pertinente, muito humano. Faz parte, é universal a solidão, né? É universal e foi um grande desafio para a gente pensar e estruturar esse programa. Então, cada um veio com uma sugestão e são muitas possibilidades e é bem nesse contexto que até o Fred falava anteriormente. A solidão boa e a solidão ruim, né? Como a gente abordar e não tornar um programa, de repente, talvez um pouco triste e mostrar também que existem pessoas sós e que vivem bem. Então, a gente tentou fazer essa coleta de informações, buscando pessoas diferenciadas para fazer esse programa. Eu acho que o resultado estamos iniciando o segundo bloco, mas acho que é um resultado muito bom, estamos bem felizes e acho que os alunos podem dar um retorno a respeito disso também. Acho que a gente conseguiu levantar um debate bem interessante e deixar uma mensagem positiva para as pessoas. Sobre a solidão também. Então, professora Adriana, o programa, a gente tem um monte de convidados ainda para conversar, temos reportagens para exibir, então eu vou pedir que um de vocês seja o porta-voz da turma, para que possa falar também sobre a questão dos bastidores, sobre o que as pessoas que estão em casa não sabem o que acontece durante toda uma produção do programa. Quanto tempo de produção? Micaela, vamos lá. Então a gente produziu, acho que foram 3 meses, na verdade. Então foi um semestre, a gente produziu 2 programas, né? E, na verdade, nesse tema, eu acho que a parte mais difícil foi encontrar pessoas para falarem tranquilamente sobre a solidão. É um tema que incomoda? Eu acho que as pessoas têm uma tendência a associar a solidão com algo ruim, com algo triste, com algo que não seja, assim, feliz. E, na verdade, a gente queria justamente trazer esse tema para mostrar que existe o lado bom e que é uma tendência até agora de muitas pessoas viverem sozinhas e muitas pessoas buscarem a solidão para desempenharem atividades profissionais e talvez até de estudo, enfim. E que está tudo ok com isso. Exatamente. Muito bom, vamos ver se a gente consegue transmitir esse recado aí ao longo do programa. Obrigada, gente, para vocês, parabéns pelo trabalho mais uma vez. A gente se fala daqui a pouquinho. Tanto que o que a Micaela estava colocando é real, que para um ator de teatro aqui de Caxias do Sul, solidão virou comédia, Raulino. Tudo bem? Tudo bem. Pois é, eu estava pensando antes, eu nem me lembrava. Quando eu fiz 25 anos de carreira, eu montei um espetáculo que se chamava Sós, Solidão, a Comédia. E a coisa mais engraçada era que o público não lia Sós, lia SOS. Então já era comédia, já começava pelo nome. E eu dizia, mas não é socorro, eu não estou pedindo socorro de ninguém. A solidão não é socorro. Porque eu não vejo a solidão como uma coisa dolorida. Eu moro há 16, 18 anos sozinho. Eu adoro a minha sala, eu adoro o meu quarto, eu adoro os meus CDs, os meus DVDs, a minha cozinha, os meus pratos, meus talheres, meus amigos. Cara, eu sou super feliz vivendo sozinho. A senhora mora sozinha lá, é verdade? Eu moro sozinha, porque eu fiquei viúva, então faz 5 anos quase. E eu escolhi ficar lá, porque para mim sair de lá ia ter que ir para casa dos filhos, ou vir aqui para Caxias, que também eu não estava afim. Então eu resolvi morar sozinha. E estou muito bem e não tenho solidão também. É que nem diz o Raulino tem um amigo, eu tenho muitos amigos, eu tenho bichinhos de toda a espécie. E a senhora teve coragem também para ficar sozinha lá? Lá, como eu digo sempre, os ladrões estão aqui, né? Lá nós não temos. Eles vieram tudo para cá. Eles vieram aqui para Caxias, nós não temos lá. Então, eu me sinto muito bem, não tenho solidão. Fim de semana sempre vai alguém e durante a semana eu fico lá. Faço as minhas coisas, lido com meus bichinhos e tudo.
Então, como o Raulino, a senhora é do time dos que estão sós e sem SOS. Não, sem SOS. Não precisa, não tem SOS. Muito bem, dona Loiva. Muito obrigada. Vamos falar com o Hamilton. O Hamilton, que veio de Angola, nosso estudante intercambista aqui da Universidade de Caxias do Sul. Hamilton, trocar de país, trocar de universidade, bateu uma solidão? Sim, bate sempre. E tem aquela necessidade de estar com alguém, como a doutora disse. Acho que no meu caso a solidão se encontra na necessidade de estar com alguém, na necessidade de alguém te entender o que você fala. Porque apesar da língua ser a mesma, há alguns termos que são diferentes. Então quando você vai falar com alguém, às vezes ele não te entende. Pá, o que esse cara está falando? E aí você tem a necessidade de se acuar, de ficar num lugar sozinho e tentar falar com alguém da família. E tem que... Apesar o setor do intercâmbio da UX tem o programa todo de integração dos alunos que vêm de fora, mas tem isso aí, né? Tem que se enquadrar, tem que saber falar o português brasileiro e tem essa coisa toda. Mas eu estou gostando de estar aqui. O caráter do brasileiro em si é acolhedor. Eu gostaria também de saber da Camila, aproveitando esse gancho, desse limiar que o doutor falava, quando a solidão começa a machucar, a doer, a fazer mal para o ser humano ou não. E o mundo virtual e o mundo real, Camila? A gente sabe que você acessa muito as redes sociais, enfim, a gente estava falando com o Fred anteriormente também, a questão de se sentir sozinho, tendo 1 milhão de amigos no Facebook. Como é que é para você tudo isso? Olha, é complicado para mim, principalmente. Eu acho que eu sou muito dependente das pessoas. Eu não consigo ficar bem só. Eu tenho, com certeza, eu acho que eu tenho mais de 1000 amigos no Facebook. Obviamente que a gente não fala com todos, é muito difícil, mas através dele também tu consegue manter contatos com pessoas que a distância impede que a gente se encontre mais frequentemente, ou que a vida deu traços diferentes também, né? Mas eu acho que eu tenho amigos na vida virtual, mas na vida real também. A presença deles na minha vida, me acompanhar presencialmente é muito importante. A gente vai ver agora também, assistir uma reportagem sobre uma senhora que fez a opção de fazer o caminho de Santiago da Compostela na Espanha sozinha, até por uma questão aí da espiritualidade, também buscando a espiritualidade, e a gente confere agora. Elaci Trevisan, 54 anos, enfrentou o desafio de percorrer quase 1000 quilômetros na região da Espanha conhecida como Caminho de Santiago. O fato de estar sozinha, longe da família e amigos, foi uma difícil rotina. Estar sozinho acontece no caminho. Não tem uma preparação, porque por mais que tu te prepara, lá tu te depara numa outra realidade. Tu está num país distante, só pode contar contigo mesmo. Tu tem que continuar, não existe parar no meio do caminho. A viagem a pé por dezenas de localidades com uma mochila de quase 40 quilos durou 36 dias. Os lugares belíssimos e o clima de solidariedade ajudaram a superar a solidão. Não se está sozinho nunca. Até porque a gente aprende a admirar a natureza, a gente aprende a observar bastante. Então, quando a gente pensa que está sozinho, a gente está com os próprios pensamentos, crescendo, coisas que a gente passa a vida toda e não percebe. Os rumos de Elaci mostram uma perspectiva diferente sobre os efeitos da solidão no ser humano. Durante esta jornada, ela descobriu em si mesma uma ótima companhia. É uma vitória tua, sem o suporte da família, dos amigos, das pessoas do dia a dia que tu viveu até então. Muito obrigada, agradeço a todos e encerramos o programa com a música da Tita Sacchetti. Com você, Tita. Solidão, que poeira leve, solidão, olha, a casa é sua, o telefone chamou, foi engano, solidão, que poeira leve,
solidão. Olha, a casa é sua e no meu descompasso o riso dela. Na vida quem perde o telhado, em troca recebe as estrelas.